Boa tarde a todos, meu nome é Luigi e eu vou falar agora um pouquinho para vocês nessa sessão sobre as soluções ArcGIS em telecom. Como nós estamos caminhando aí para a reta final desse brilhante evento, eu trouxe aqui algumas questões nesse momento para a gente poder refletir um pouco, né? Vocês já pararam para pensar qual que é a importância da localização geográfica na sua empresa? Ou quantos por cento dos seus dados tem um contexto geográfico? Quantas decisões são tomadas diariamente usando informações geradas com um sistema de informação geográfica? Ou quanto de receita ou redução de despesa essas decisões têm gerado? Nós vamos mostrar agora, nesses próximos 20 minutos, como as empresas de telecom têm conseguido gerar milhões de receita ou redução de custos com o uso da informação geográfica. E em telecom, né, especificamente, a localização tem sido utilizada para conectar dados. Nós vimos durante as apresentações a importância que um sistema de informação geográfico tem para conectar informações. Ele é ali um contexto que os dados permeiam e você consegue relacioná-los. Isso também ajuda a conectar fluxos de trabalhos e processos. E para quê? Nós temos visto que cada dia mais as empresas elas coletam um volume gigantesco de informações. Imagine ainda a telecom, coletando diariamente informações de mobilidades dos celulares, perfil de como as pessoas acessam os aplicativos, quais são os aplicativos mais acessados e como extrair valor disso para a empresa. Então, as empresas de telecom têm colocado uma energia muito grande em usar a informação geográfica para analisar esses conteúdos, né? Compreender melhor o mercado, entender um pouco mais o comportamento dos meus clientes, para que eu consiga criar mix de serviços mais direcionados para cada um desses clientes. Identificar também locais prioritários para investir na melhoria dos serviços de telefonia, minimizar custos de operação e manutenção. Outro desafio grande que as empresas de telecom têm passado é como aumentar a receita, o lucro, usando a infraestrutura existente. Então, existem várias linhas de serviços que estão sendo criadas e uma delas é a questão de monetizar as informações, os dados que são coletados diariamente. Outra linha que o ArcGIS e a informação geográfica têm ajudado é na questão de otimização de projetos de rede de fibra. Nós sabemos que a expansão da rede de fibra ela continua muito acelerada. E como eu consegui, através do uso da informação geográfica, otimizar esses projetos para que eles sejam mais eficientes, eu consigo atender um número maior de clientes usando uma rede bem otimizada. E tudo isso passa pela integração de diversas áreas de negócio da empresa. Eu trouxe aqui alguns exemplos, muito rápido para mostrar para vocês, de um painel no centro de operações de rede, onde eu tenho sensores que ficam analisando a rede e me identificam se existe algum problema, algum alarme que possa estar causando uma interrupção do serviço fornecido. E ao identificar, eu consigo saber exatamente qual é o setor, qual é a antena onde está o problema e qual que é o número de clientes e estabelecimentos comerciais que estão sendo impactados. Consigo também identificar onde estão as minhas equipes de campo e quais são as ordens de serviço que estão atendidos naquele momento. E outras informações que eu estou trazendo aqui para esse painel. Eu tenho um mesmo exemplo para a rede de fibra, onde eu consigo identificar aqui cada um dos meus problemas na rede e também aproximar e saber qual que é a área que está sendo atingida. Na parte de qualificação de serviço, quando eu preciso fazer uma expansão da minha rede para um determinado local onde está sendo instalado um shopping ou é um cliente que demanda eu fazer uma expansão da minha rede até aquele local, eu consigo identificar qual que é o menor percurso para fazer a expansão dessa rede
e conseguir também saber quais são os estabelecimentos comerciais que estão nesse caminho para que eu consiga fazer um melhor uso do meu investimento. E eu posso ainda pedir para o sistema aumentar a influência. O que seria isso? Me identifique um outro caminho, mesmo que seja um pouquinho maior, mas que eu consiga atender um número maior de clientes. Então, nessa primeira simulação, nós tínhamos no caminho 66 estabelecimentos comerciais, e eu aumentando a influência agora, ele me mostrou aqui um outro caminho onde eu tenho 80 estabelecimentos comerciais. E, por último, nesse exemplo, eu consigo identificar, através de uma perspectiva em 3 dimensões, onde está passando a minha rede, que é representado por essa linha amarela, e quais são os estabelecimentos comerciais, os prédios, onde eu já tenho fibra ótica atendendo dentro desses estabelecimentos, e outros com potenciais para eu fazer a ligação. Agora eu passo a palavra para o meu amigo William, ele é especialista GIS da empresa Vivo e vai falar um pouquinho mais dos casos de sucesso. Obrigado, Luigi. Obrigado, Imagem, pelo convite. Todos aqui presentes, quem está acompanhando pela internet também. Sei que a tarde está de muito aprendizado, eu prometo ser breve aqui no meu conteúdo, tá? Bom, fazendo uma breve introdução, falando sobre a Vivo possui hoje um ativo que a torna a telco mais rentável e lucrativa do Brasil. Esse ativo se entende-se pelo portfólio B2C e B2B, a maior cobertura de rede, tanto de fibra quanto de 4G no Brasil hoje, e também cerca de 100 milhões de usuários, certo? Alguns indicativos também financeiros ressaltam esse posicionamento. Após o fechamento de 2017 do mercado, a gente observa um market share de 31,4% e uma receita de 36,4%. É indiscutível a nossa liderança no segmento móvel, com cerca de 75 milhões de usuários, nosso forte posicionamento no mercado fixo, e vale destacar também a percepção da qualidade que nossos clientes têm em cima da nossa rede, tanto móvel quanto fixa. Bom, com esse posicionamento, com essa liderança e com essa rentabilidade, a Vivo entende que nós estamos no lugar certo para começar a capturar o mercado em diferentes frentes. E como fazer isso, né? Bom, em telecom, nós costumamos dizer que o core do nosso negócio está na primeira plataforma. Essa primeira plataforma está relacionada a toda a conexão, seja ela de fibra, de ultrabanda larga, conexão móvel, é o core do nosso negócio. A migração dessa primeira plataforma entende-se pela toda a rede end-to-end, então a parte sustentável, tanto na visão cliente como fornecedor, e através da digitalização nos ajudou muito. Um exemplo claro disso é a digitalização da fatura hoje. A terceira plataforma entende-se a completa proposta de valor para o nosso cliente, seja a visão convergente, um cliente que é móvel, tem uma oferta de fixa, ou também nos serviços de valor agregado, que são através dos aplicativos, como Vivo Música, Vivo Care, esse tipo de serviço. A partir daí, então, a Vivo, desde o ano passado, criou-se a diretoria da quarta plataforma, a qual eu faço parte. Então, nossa missão é muito suportar as demais plataformas, que é o core da companhia, e também, através da otimização dos processos que são feitos hoje na companhia e captura de novas receitas, como Data Monetization, também expandir esse mercado. E não criamos a partir de 2017. Na verdade, isso é um trabalho contínuo, que vem desde 2013, na criação da área de Advanced Analytics. O ArcGIS vem nos suportando desde então, desde a licença Desktop, lá em 2014, até a construção do ArcGIS Online, e evolução hoje para o ArcGIS Enterprise, onde a Vivo conta com o ArcGIS Server, o Portal e o ArcGIS App Store. Então, foi apresentado aqui, uma das vantagens do ArcGIS Enterprise é justamente você poder customizar de acordo com o uso do seu negócio, né? Um pouco do tamanho da quarta plataforma. Hoje somos o maior cluster de Big Data On-Premise da América Latina, com 20 petas de capacidade até o fechamento do ano passado. Isso nos possibilitou a realização de diversos estudos, sejam ele o Network Optimization, que eu vou falar um pouco mais para frente, que nos gerou um ganho de receita no comparativo 2015 e 2017 70 vezes maior. Então, estamos nos 3 dígitos de milhões. Cadê meu chefe? Não autorizou falar o valor aqui, para não ser um pouco polêmico. Mas a nossa expectativa é que nos próximos 2 anos a gente ainda dobre esse valor. Bom, voltando agora aqui para o GIS, um case que foi muito bem aceito na Vivo e acho que no mercado de telecom é o Network Optimization.
O colega do SAP até comentou como a questão de poder melhorar, usando o Big Data, o planejamento de rede. Então, nós partimos de um planejamento tradicional, que a gente basicamente olhava só histórico de rede, para agora entender a visão cliente, que é o nosso maior ativo, e acredito de qualquer companhia. Então, nós baseamos muito na experiência do cliente, em preservar esse cliente, entender a mobilidade dele, entender o uso e poder ter para cada site, para cada nova região, saber qual a melhor tecnologia, qual que é a melhor banda para ser instalada e qual o melhor projeto. Esse estudo ele é tanto suportado pelo Portal, para a gente disseminar nossos resultados, também na análise exploratória a gente usa muito o Insights e o próprio ArcGIS Pro. Outro case que é muito comum, e está crescendo muito no Big Data também, é o detector de fraude. Eu trouxe um case aqui, que acho que é muito comum no mercado de varejo, que temos parceiros que acabam fazendo ativações de linhas móveis, fora do PDV. E isso gera um grande problema para nós, principalmente inteligência de mercado, BI, que é, por exemplo, na hora de você determinar uma meta, colocar o score adequado para cada parceiro, a estratégia da nossa marca, então, nós temos uma estratégia de positivar todos os nossos PDVs para transformar a experiência do cliente desde a compra da sua linha. Então, essa venda fora do PDV gera esse impacto para nós. Então, nós criamos, dentro do ambiente de quarta plataforma, um modelo, um algoritmo de machine learning, baseado tanto na distância da ativação, quanto ao PDV, quanto no tempo o intervalo de distância da compra para a ativação da linha. Partimos de uma análise ad hoc, onde o canal tinha que investigar loja por loja, PDV por PDV, para ter o dado hoje em Real-Time Analytics, onde o canal consegue acompanhar no painel que nós montamos no Dash, Operation Dashboard, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o Operation Dashboard ele é bem intuitivo, é uma ferramenta dinâmica. A gente tem um indicador macro aqui do totais de PDV suspeitos. Temos, do lado esquerdo, inferior, a listagem desses PDVs. Temos no mapa a distribuição dos PDVs, podemos ter o trabalho investigativo. Alguns indicadores referentes à distância das ativações, o total de ativações suspeitas. No canto superior direito, a gente tem a métrica do que a gente considera como uma alta ok, uma suspeita média e uma suspeita alta. E a vantagem do Operation Dashboard, como foi apresentado até aqui no evento, é que os dados são dinâmicos. Então, a gente pode filtrar determinada regional, o painel ele vai se atualizar, a gente pode ter querer identificar um determinado PDV, clicar no mapa, esse PDV, a gente tem as informações do PDV, referente a altas, a performance desse PDV, e também temos o trabalho investigativo de poder tentar identificar onde que esse parceiro está atuando de forma legal. Então, podemos tirar o zoom do mapa e identificar se existe uma possível concentração em algum polo. E também já ter o trabalho suspeito de saber onde que o parceiro está atuando de forma não correta. Um outro case que eu gostaria de destacar aqui, acho que a gente está falando muito de varejo, acho que o mercado de geomarketing ele tem muita sinergia com o mercado de varejo, não tem jeito com the science of where, então a gente tem que saber onde montar o nosso varejo, onde colocar a nossa loja, a nossa indústria, nosso aeroporto, enfim, qualquer ponto. Eu trago aqui o Luca Retail. O Luca é a unidade de negócio da Telefônica, então é o canal que nos possibilita fazer estudos para o mercado, sejam consultorias, sejam parcerias. Então, o Luca Retail ele é muito focado na abertura de novas lojas, na expansão de capilaridade e também na performance dessas lojas. A vantagem do Luca hoje é que nós utilizamos dados da nossa rede, então estamos falando de dado real, de mobilidade, de perfil, de profile, e os estudos são personalizados, eles não são estudos padrões. Então, eu posso fazer um estudo para varejo, um estudo para automobilístico, enfim, N situações. E para esse estudo, uma ferramenta que nós começamos a usar, inclusive que foi um último release que eu vi lá no UC em San Diego, foi o Story Maps, que nos ajuda muito a disseminar os estudos e ter a interação com o mapa, de você ter a imersão no mapa. Então, eu separei aqui um exemplo. Obviamente, não coloquei os dados reais, mas aqui um pouco da apresentação. Então, o objetivo que a gente tinha com esse parceiro foi expandir 50 pontos, novas lojas em São Paulo, a partir da rede atual dele de capilaridade. Então, esse parceiro ele já tinha uma rede de lojas em São Paulo. A vantagem do Story Map é que eu posso interagir com esse mapa. Então, ele não é um estudo em PPT, não é uma coisa estática, ele é dinâmico. Então, o desafio foi entender dos PDVs do parceiro
qual que eram os PDVs de sucesso desse parceiro e qual o comportamento deles. Então, na análise exploratória que desenvolvemos no ArcGIS Pro, fomos capazes de identificar que o PDV de maior sucesso do parceiro era concentrado em 2 faixas de horário, no primeiro horário e no horário à tarde. A partir desse momento, nós isolamos os dados do Big Data da nossa informação e entendemos qual que era o padrão de mobilidade da cidade de São Paulo nessas 2 faixas de horário. A partir daí, nós conseguimos cruzar, no meu lado esquerdo, a faixa de horário 1, período da manhã, e a faixa de horário 2, e entender a diferença de comportamento na cidade de São Paulo. A partir daí, nós enriquecemos o modelo também com o comportamento e o perfil dos clientes que estavam nas regiões nesses horários. Fizemos algumas análises de correlação, de fatorial, para determinar quais variáveis poderiam compor o modelo e responder melhor o nosso estudo de caso. Selecionando as variáveis, nós padronizamos o conjunto de variáveis e, a partir do desvio em relação à média padrão, nós chegamos no score de abertura para uma nova loja. Esse score, nós espacializamos ele por setor censitário, cruzamos com a rede atual de lojas do parceiro, e uma curiosidade foi que os 5 melhores lojas dele estavam nas 6 melhores posições. A partir daí, criamos um algoritmo para respeitar a concorrência entre esses novos pontos e não competir entre eles, de estabelecer grids de 1 km², e, a partir desse grid, identificar qual quarteirão de maior score para a abertura da loja. O resultado foi também a indicação dos endereços, dos 50 endereços, loja a loja, indicando também a posição, o ranking de abertura de cada um dos endereços. Esse é um exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês. O tempo está curto, eu deixo aqui meus contatos, totalmente aberto a dúvidas, a conversa, que quiserem fazer parceria, entrar em contato, fiquem à vontade. Obrigado.